Comissão de Assuntos Econômicos discute hoje, em audiência pública, os impactos do custo Brasil na produtividade das empresas brasileiras. A unificação do ICMS cobrado sobre o combustível da aviação é tema de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. E Congresso Nacional tem hoje sessão para votação de vetos presidenciais. Hoje é terça-feira, 22 de agosto, e está começando agora o Senado Notícias. Olá, bom dia. Hoje na Comissão de Infraestrutura vai haver audiência pública daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, para discutir o projeto que unifica o ICMS sobre o combustível dos aviões. Vamos conversar então com a repórter Dinalva Ferreira, que está lá na porta da Comissão de Infraestrutura e tem mais informações. Bom dia, Dinalva. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A fixação de uma alíquota máxima de 12% para o ICMS que os estados poderão cobrar sobre o querosene de aviação está prevista em um projeto de resolução que estava prontinho para ser votado em plenário. Mas como o assunto é muito polêmico, foi apresentado um requerimento e aprovado esse requerimento em plenário para que o tema voltasse a ser debatido nas comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. Um dos autores desse requerimento é o senador Assir Gurgats, que está aqui comigo. Bom dia, senador. Obrigado pela presença. Senador, hoje a alíquota ela é muito variada, ela pode chegar a 25%. Com essa unificação, quem perde e quem ganha com isso? Bom, isso é exatamente o que nós queremos esclarecer com representantes das empresas e do governo também. Nós queremos uma clareza com relação a que tipo de benefício o usuário vai ter, para não acontecer o que aconteceu com as bagagens. Foram autorizadas as empresas a cobrarem a bagagem separadamente, com a promessa de baixar os preços das passagens. E isso não aconteceu. Agora nós temos já alguns compromissos feitos em alguns estados, como no caso nosso do estado de Rondônia, onde a alíquota do ICMS para o querosene da aviação é 4%. E tinha o compromisso das empresas atuarem em 4 municípios com jato no estado de Rondônia. Em Ji-Paraná, isso não está acontecendo. Isso já passou um ano, quase 2 anos, e esse compromisso não aconteceu. E nós queremos agora, com mais clareza, principalmente do governo, para saber de que forma nós poderemos ter certeza que, baixando a alíquota do ICMS somente para a aviação, nós teremos benefício para a população. Outra questão que eu coloco, que eu entendo que é muito importante, não podemos falar de transporte somente da aviação. O transporte tem que ser debatido como um todo, transporte aéreo e transporte terrestre também. Nós estamos dando um benefício para quem anda de avião e estamos esquecendo do trabalhador que utiliza o sistema de transporte urbano nas cidades, em todas as capitais, todas as cidades brasileiras, que pagam ICMS de 25% do óleo diesel. Então, eu entendo que nós temos que debater o transporte como um todo, transporte aéreo e o transporte terrestre principalmente, pois a maioria da população brasileira e principalmente as que mais precisam, utilizam o transporte rodoviário, o transporte urbano nas nossas cidades e que pagam uma tarifa muito cara também. Sobre o transporte aéreo, a princípio, o estado do senhor, Rondônia, ganharia. Mas o que o senhor quer, o que se quer é que se garanta que esse benefício vai ser repassado ao consumidor. O grande desafio é esse, é saber qual é o benefício que o usuário vai ter e qual é a garantia que o sistema vai dar para o governo, para nós, para que nós possamos votar com tranquilidade essa redução do ICMS em todo o país. A redução seria de 25 para 12, a alíquota máxima. Quem está praticando uma alíquota menor do que 12%, não haverá mudanças, apenas quem está praticando uma alíquota acima de 12%. Mas para isso, nós queremos esta garantia, a garantia de que quem utiliza
os aviões, quem compra passagens aéreas, terão o benefício que nós estaríamos dando para as companhias através dessa redução, que é uma redução grande, de 25% para 12% da alíquota do ICMS no seu ponto máximo. Estados como São Paulo, por exemplo, perderiam. O grande desafio exatamente são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, são os estados que têm uma alíquota muito superior ao dobro do que se está programando e com uma venda muito grande também comparado. O que vende no estado de São Paulo com o que vende, por exemplo, no meu estado de Rondônia, a diferença é muito grande. Talvez Rondônia venda 1% do que vende o estado de São Paulo. Por isso, esse debate e essa nossa preocupação também de não causar um dano muito grande às receitas desses estados que já estão com o seu orçamento em vigor e não podemos simplesmente cortar pela metade uma arrecadação que já está no orçamento de 2017. Tá certo, senador. Muito obrigado pela sua presença. Só lembrando aí que ontem o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, exatamente para pedir que essa proposta não seja votada, que ela seja retirada de pauta. O presidente do Senado disse que para retirar um projeto da pauta é preciso que haja um pedido de todos os líderes. Voltamos com você, Tiago. Obrigado, Dinalva, pelas suas informações. E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar hoje projeto que cria fundo para que a população que sofre com as consequências da seca. A proposta está na pauta da comissão nesta terça-feira. Os senadores também farão audiência pública do grupo de trabalho criado para avaliar a produtividade das empresas brasileiras. Foram convidados Guilherme Afif Domingos, presidente do SEBRAE, e Cristina Alckmin Junqueira, conselheira do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O objetivo dos senadores é diagnosticar os obstáculos que geram o chamado Custo Brasil. Essa é a terceira audiência pública do grupo de trabalho da comissão que está analisando reformas microeconômicas. Os senadores pretendem encontrar alternativas para melhorar o ambiente de negócios, garantir segurança jurídica e estimular investimentos que possam ajudar na retomada do crescimento da economia. Após a audiência pública, os senadores têm uma pauta com 9 propostas. Entre elas, um projeto que permite que instituições de ensino superior criem fundos patrimoniais para fortalecer o ensino e desenvolver a pesquisa. Outro projeto cria um fundo de atendimento a situações de emergência e de calamidade pública decorrentes da seca. O fundo, no valor de R$1 bilhão, atenderia a população prejudicada com a falta prolongada de chuvas. E vamos conferir agora a agenda de outras comissões do Senado para esta terça-feira. A Comissão de Educação tem, às 11h30 da manhã, 22 itens na pauta. Entre eles, o projeto que obriga a realização de exame prático para a seleção de professores do ensino básico. E na Comissão de Meio Ambiente, também às 11h30 da manhã, 9 itens podem ser votados. Entre eles, o projeto que agrava a pena para exploração irregular de recursos minerais. Os projetos na área de segurança pública, que já estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça, e projetos relacionados à economia, devem ser prioritários na pauta de votações, segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Vamos filtrar esses projetos, aqueles projetos que sejam de interesse da população, em termos de segurança pública, tanto os que estão já aprovados no Senado, que foram para a Câmara, como os que já foram aprovados pela Câmara, que estão no Senado, e outros que serão apresentados, nós vamos fazer esse debate. Mas nós temos uma outra preocupação, que é com a economia do país, fazer com que essas matérias que estejam na ordem do dia em relação à economia, elas avancem, porque a última reunião que nós tivemos com os ministros da área econômica, com o presidente da República, há indicadores, felizmente há indicadores, dos 20 maiores indicadores que sinalizam para uma retomada, mesmo que lenta, mesmo que ainda não tão acelerada, mas uma retomada da economia. Nós temos que ter essa preocupação. Está marcada para as 7 da noite, sessão do Congresso Nacional para a votação de vetos. Mais informações com a repórter Mariana Capello.
Na última sessão do Congresso Nacional, os parlamentares votaram os vetos, mas deixaram de fora 9 destaques. Esse foi um acordo feito em plenário para que a lei de diretrizes orçamentárias pudesse ser votada. Isso porque depois de 30 dias, os vetos começam a trancar a pauta. Na sessão agora desta terça-feira, além dos 9 destaques, tem 7 novos vetos para serem votados. Quando esta pauta estiver superada, está na fila para votação 11 projetos de lei do Congresso Nacional com a abertura de crédito suplementar e especial. A CPI, que investiga as contas da Previdência Social, realizou mais uma audiência pública nesta segunda-feira. Desta vez, os senadores ouviram profissionais das áreas de fiscalização. O objetivo da audiência foi juntar informações sobre os custos que a Previdência tem com atividades insalubres, riscos à saúde ocupacional e aposentadoria especial e por invalidez dos servidores públicos. 12,50% das aposentadorias dadas no Serviço Público Federal da União são por aposentadoria por invalidez, sejam integrais, sejam proporcionais, enquanto que a média no regime geral é de 0,84%. O servidor público é privilegiado? Deve ser, porque ele está doente. O ponto central que se destaca na reforma da Previdência com relação aos servidores, eles estão basicamente sediados em 2 pontos. O fim da aposentadoria integral no caso de doenças graves, cardiopatias e câncer e tantas outras, e a aposentadoria especial, limitação de idade. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal apresentou dados do impacto das regras aplicadas a antigos servidores e da criação da Previdência Complementar do Serviço Público. O que nos parece absurdo é agora fazer de conta que nada disso aconteceu, que não aconteceu essa herança lá desde 88, não existiu essas brechas que permitiam as pessoas aposentar com um recolhimento de pouco tempo e não existiu o FONPRESP, né? Nós não podemos ignorar isso. Parte desse pessoal veio pelo trem da alegria, da estabilidade no emprego a partir de 5 de outubro de 83. Eles contribuíam para o INSS, aí, no regime jurídico único, o parlamento fez uma gentileza, colocou que eles se aposentariam com o salário do mês, independentemente de contribuição. O presidente e o relator da CPI explicaram como está a segunda fase dos trabalhos da comissão, que começou agora em agosto. Nós vamos começar a cruzar os dados e fazer com que as informações sejam conferidas e vamos já começar a apontar para o caminho final, né? Ainda esperamos ter uma rodada com os deputados prós e contra a questão, porque a discussão da reforma da Previdência está lá, e ainda esperamos ter uma rodada com os ministros responsáveis, pelo menos 2 ou 3 ministros principais responsáveis pela questão, para a gente passar para a fase final do relatório. Na Comissão de Relações Exteriores foi realizado o 10º painel do ciclo de debates sobre o Brasil e a ordem internacional. A palestra dessa segunda-feira foi para discutir a solidez das alianças internacionais e os elementos que podem fazer com que elas persistam ou se dissolvam. Para o embaixador Marcelo Baumbach, os blocos internacionais surgiram como uma solução eficiente para o mercado e também para a população. Hoje em dia, o multilateralismo vive um momento de desencanto. A União Europeia encara a resistência dos nacionalistas e o próprio Mercosul vem sendo questionado. Há 2 coisas. Em primeiro lugar, é essa incapacidade, tanto do multilateralismo, e aí vi de fracasso da rodada Doha, de entregar esse progresso, esse desenvolvimento econômico, quanto também numa constatação de que o regionalismo não se demonstrou apto a cumprir esse papel da melhor maneira possível. O professor Reichi Sato pondera que há questões como o terrorismo e a migração que só podem ser resolvidos pela cooperação internacional. Eu tenho dúvida se os mecanismos que aí estão de cooperação, eles são suficientes ou adequados. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que ninguém há de negar que questões como essa só podem ser devidamente encaminhadas pela cooperação.
o narcotráfico, lavagem de dinheiro, a mudança climática, o problema dos grandes fluxos internacionais de dinheiro. E essas foram as notícias no início da manhã desta terça-feira aqui no Senado. Você pode rever essas reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.